A produção é iniciada com a alimentação de reatores chamados de esterificadores, com excesso de etanol, 95%, ácido acético e ácido sulfúrico concentrado. Após alcançar o equilíbrio, o acetato de etila bruto é transferido para o tanque intermediário. A mistura é aquecida, passa por uma coluna de refluxo e é enviada para uma coluna de esterificação. O topo dessa coluna é aquecido a 80 graus Celsius e o vapor contendo etanol, acetato e aproximadamente 10% de água é condensado e enviado para a primeira coluna de fracionamento. O topo dessa coluna é aquecido a 70 graus Celsius e um azeotrópico ternário é produzido com 83% de acetato, 9% de etanol e 8% de água. Essa mistura é enviada para um tanque, onde é adicionada água para a formação de uma mistura de duas fases que, posteriormente, é separada por decantação no separador orgânico. A fase orgânica, que é a superior, contém aproximadamente 93% de acetato, 5% de água e 2% de etanol. Essa mistura é enviada para uma segunda coluna de fracionamento e obtém-se acetato de etila com pureza na faixa de 95% a 100%. No Brasil, as indústrias produtoras de acetato de etila utilizam o processo de esterificação, assim como a maioria das indústrias instaladas em outras regiões do mundo. A disponibilidade elevada, os custos competitivos da cana-de-açúcar, que são biomassa, e a utilização de matéria-prima renovável no Brasil sugerem um elevado potencial de desenvolvimento sustentável do setor químico a partir do etanol. Concluindo que o processo passa por todas essas colunas de destilação, por se tratar de uma purificação, desejando conseguir um acetato com maior grau de pureza. Serão apresentados os controles utilizados no fluxograma. Os controladores são necessários para que o processo ocorra de forma correta. No reator foram colocados dois controladores, uma ação proporcional integrativa e um controlador avançado de razão. A ação proporcional integrativa é para controlar a temperatura. A temperatura é dependente da vazão, sendo que quando a temperatura aumenta, proporcionalmente a vazão também aumenta. Tendo uma temperatura de set point determinada, pode-se monitorar a temperatura do reator. O tipo de ação usada para controlar essas variáveis é uma ação proporcional integrativa. O controlador avançado de razão, que é usado no reator, de razão, é necessário para controlar as vazões. Antes dos reatores de esterificação, tem-se a entrada de duas correntes em cada reator. No primeiro reator, tem-se a entrada de etanol e ácido acético. Ambos vão emitir um sinal de vazão para o controlador de razão FY. O FY é quem vai obter a informação se as correntes estão entrando na proporção adequada no reator. Caso uma das correntes estiverem desproporcionais em relação à vazão, manda-se um sinal para a corrente de etanol para alterar a válvula de posição para obter as razões novamente. Controlador na coluna de refluxo. Foi utilizado um controlador de nível. Para os controladores de níveis, são utilizados controladores on e off, pois este apresenta características limitadas, sendo elas
abertura ou fechamento de válvulas. Apesar de ser um controlador simples e barato, o mesmo provoca oscilações no processo. Controlador na coluna de esterificação. Essa coluna tem a função de remover a formação de água e aumentar o rendimento do processo. Controlador nas colunas de fracionamento, controlador de nível e temperatura. Essas torres têm o objetivo principal de purificar o produto final desejado, diminuindo a concentração de água e etanol presentes na mistura. Elas funcionam formando azeotrópicos ternários cada vez mais ricos em acetato de etilo. Como essa separação é baseada nos pontos de ebulição dos compostos, é importante que se faça um controle de temperatura. E o controlador de nível é importante para dosar a quantidade de líquido nas colunas. Controlador no separador orgânico. Foi utilizado o controlador de nível. Este separador é um tanque que armazena a mistura vindo da coluna de fracionamento, onde se adiciona certa quantidade de água e por isso se torna necessário o seu controle de nível.